Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que relação terá o Messias com Deus? Nós vamos falar de coisas que vocês já conhecem, porque aquilo que se conhece, muitas vezes conhece mentalmente, e tem que descer ao coração para você ver a deidade corretamente. Não tem como você ver a deidade se não for Jesus Cristo é Deus. Porque se você tiver uma deidade que não mostra Jesus Cristo sendo Deus, então você tem dois. Certo? Eu quero deixar isto para vocês. Esta palavra. Uma senhora falou com o irmão Brana quando ele estava mostrando, falando com respeito a Filipe, né? Que disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta. A mensagem é a revelação de Jesus Cristo, 65. Eu creio que isso é tanta luz que você não precisa mais do que uma mensagem para você saber da deidade. Deidade você não pode dividir em dois, em três. Deidade é um. Você só pode ter uma unidade, certo? Mas você não pode ter uma dualidade. Então, o parágrafo 65 da revelação de Jesus Cristo, ele diz: tanto tempo aqui estou convosco, e não me tens conhecido, Filipe. Aquele que me tem visto ao Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu e meu Pai somos um. Você já encontrou alguma deidade que não seja esta? Porque senão não é deidade. As palavras mais profundas da deidade é você encontrar eu e meu Pai somos um. A irmã Brana diz: eu citei isto uma vez a uma senhora, e uma senhora disse: um momento, irmão Brana, você e sua esposa são um. Aí você já pode ver que a pessoa não tinha revelação. Como podia dizer que o irmão Brana e a esposa eram um, fazendo referência à deidade? A irmã Brana disse: porém, não dessa maneira. Ela disse: perdoe-me você. Assim sendo, lhe disse: você vê a mim? Ela disse: sim. Lhe perguntei: vê você a minha esposa? Ela disse: não. Então, disse o irmão Brana, então essa unidade é de outra classe. Não existe uma unidade entre Deus. Quando você fala em Pai, Filho e Espírito Santo, não existe uma unidade como marido e mulher. Marido e mulher são dois. Cada um pensa de um jeito, cada um tem um gosto e assim por diante. Mas entre o Pai e o Filho é a mesma coisa. Isto que é deidade. Então, o que é a deidade? Irmão Brana mostra aqui, ó. Então, essa unidade é de outra classe.
porque ele disse: quando vocês me veem, vocês veem ao Pai. E se você não pode olhar em Jesus e ver o Pai, você não tem a deidade. Você tem uma dualidade, uma trindade. Mas quando você olha em Jesus e vê o Pai, isto é deidade. Deidade é um. Você pode ir do Gênesis ao Apocalipse. Você pode ir antes do Gênesis. Lá quando principiou, quando a primeira criação foi Deus mesmo. Não foi uma segunda pessoa. O Logos não é uma segunda pessoa de Deus, que o Logos é o Filho. O Filho não é uma segunda pessoa de Deus. O Logos é o corpo de luz de Deus, que ao tempo viria a se tornar um corpo de carne, de espírito, luz, coluna de fogo, carne. E depois, quando ele retornou ao Pai, Saulo encontrou ele ali no caminho de Damasco. Ele era luz outra vez. Não é outra luz, a mesma luz. Muito bem, vamos agora à pergunta do irmão Brana, conversando também com um judeu. Não faz muito, eu estava falando com um rabi, 74, a revelação de Jesus Cristo, um judeu. Ele me disse: vocês gentios não podem dividir Deus em três partes e dá-lo a um judeu. Nós temos melhor conhecimento que isso. A irmã Brana disse: rabi, essa é a coisa, nós não dividimos a Deus em três partes. Nós quem? Irmão Brana, o profeta, porque o pentecostalismo dos dias do irmão Brana dividia Deus em três partes. Era um Pai, outro Filho e outro Espírito Santo. Mas o irmão Brana estava falando com o rabi, dizendo: nós não fazemos isto. A irmã Brana disse para o rabi: você crê nos profetas, não é verdade? O rabi disse: seguro que sim. Lhe perguntei: crê você em Isaías 6:9? Já pensou bem? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É 9:6, né? De Isaías. Olha, a Escritura está claro. Aí o judeu respondeu para o irmão Brana: sim. Perguntei: de quem estava falando o profeta? Ele disse: do Messias. O irmão Brana disse: que relação terá o Messias com Deus? Ele disse: será Deus mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, se você não tem esta revelação, que a relação do Messias e Deus é a mesma coisa, é Deus mesmo. Quando o Messias estava na terra, era Deus. Deus num corpo. Deus não podia fazer outra coisa para me salvar senão estar num corpo que Ele mesmo gerou. Não é que o homem fez, Ele gerou. Não José, Deus foi quem fez isto. Então, que relação terá o Messias com Deus? Era a pergunta do irmão Brana para este rabi, o rabino. Ele disse: será Deus mesmo. Se você tiver uma deidade de que o Messias e Deus não é Deus mesmo, é um menor, é uma outra coisa, então não é deidade. Isso é qualquer outra coisa da interpretação do espírito da serpente, mas nunca da deidade que é o Espírito Santo de Deus. O 83
a revelação de Jesus Cristo, irmão Brana disse, isso é correto. Amém. Você não pode pôr a Deus em 3 pessoas, em 3 partes, e nem em 2, né? Você não pode dizer a um judeu que há um Pai, um Filho e um Espírito Santo, como seres distintos. Ele dirá a você imediatamente de onde veio essa ideia. Os judeus sabem que esta doutrina foi estabelecida no Concílio de Nicéia. Com razão, nos censuram como pagãos, porque os gentios apresentam 3 pessoas, dizendo que é um Deus Pai, outro Deus Filho, tudo separado. Você poderia ter a revelação de que o Deus Pai era o Deus Filho? Esta é a deidade. Você pode ter a revelação de que o Deus Filho é o Deus Espírito Santo? Esta é a deidade. Simplesmente mudando de ofício. Era Deus mudando de ofício, que o irmão Brana explica. E você não pode ver diferente. Eu tinha algumas dificuldades no início da mensagem, mas depois eu vi que o próprio irmão Brana citava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o mesmo Deus. Mas quando você pega um trinitário, ele diz Deus Pai é um, Deus Filho é outro e Deus Espírito Santo é outro. Mas com William Brana, ele podia expressar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que era o mesmo. O mesmo Pai se fez Filho. O mesmo Pai estava numa carne. Porque o Pai é Espírito. Você nunca vai ver Deus. Nunca vai ver o Pai. Se você quiser ver Deus, ver o Pai, olha no Filho. Ele é a imagem do Deus invisível, como pregou São Paulo. O 85, a revelação de Jesus Cristo, ele diz, nós falamos de um Deus que não muda. Os judeus creem nisso também. Mas a igreja mudou seu Deus invariável de 1 para 3. Mudou de um Deus para 3. Outros mudam de 1 para 2, porque eles não conseguem. Quem não tem revelação nunca consegue ver a unidade. Ele só vê dualidade e trindade, porque eles não têm revelação. Eles têm o mesmo espírito de Caim. Só vê dualidade e trindade. Mas quando você tem a revelação, quem me vê a mim, vê o Pai. Foi o que Jesus ensinou. Você não pode ter uma doutrina diferente. Quem vê Jesus, e quem vê o Pai, vê o Pai. Não existe isso. A Bíblia está informando, quem me vê a mim, vê o Pai. Quão extraordinário é que esta luz, que luz? A luz da deidade, a luz que eu e o Pai somos um, a luz de quem me vê a mim, vê o Pai. Ele diz, quão extraordinário é ver que esta luz esteja vindo no tempo em que os judeus estão regressando à Palestina. E lá por volta de 60, que o irmão Brana estava pregando, e antes de 60 ele estava pregando, e em 48 o povo já tinha regressado para a sua terra. Eles regressando para a sua terra, crendo num só Deus, e Deus mandando um profeta para mostrar para nós que existe um só. É um só Deus, que é Espírito. Um só corpo, que é o Filho. Você não pode ver outro. Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Jesus é o corpo de Deus, o corpo do Espírito Santo. É o lugar onde você vê o Espírito, onde você vê o invisível, onde você vê o Pai. É um corpo. Por isso as pessoas têm dificuldade em ouvir Jesus falando com o Pai. Irmão Brana ensinou que é assim como você fala com o Espírito Santo.
que era assim que Jesus estava fazendo. Você fala com o Espírito Santo, onde ele está? Dentro de você. Era assim que Jesus dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava falando com uma outra pessoa. Estava dentro dele, aquela vida dele. O Espírito Santo é a vida do Filho. O Espírito Santo é Deus. Não existe outro. Então o corpo está para te mostrar o que ninguém pode ver, nem no céu, nem na terra. Tem um corpo. Por isso Deus começou de espírito não visto, de logos já era uma luz. Já podia ser visto, mas ainda não estava na forma como ele tinha que ser igual ao homem. Porque ele fez o homem à sua imagem. Então ele fez o homem espírito. Depois ele criou o homem do pó da terra, formou o homem do pó da terra. Mas primeiro é o homem espírito. Aí você vê Deus espírito. Depois vem o Logos, para poder mostrar isto para nós, que é um só. O Deus espírito e o Logos é um só. O homem espírito e o homem formado, o homem espírito de Gênesis 1, 26, 27, e o homem formado de Gênesis 2, 7, é o mesmo. Simplesmente é um no outro. É isso que você tem que ver. O Pai, o Espírito, falando com o Logos. Não uma pessoa distinta. Ele está dentro. Desde quando ele criou a si mesmo para poder começar a ser visto numa pequena luz. Por isso o homem hoje, ele pode parecer a imagem, mas a imagem de Deus é espírito. Não é esse homem de carne. O homem espírito é o que não cai. O homem carne é o que caiu. É o que cai. É o que morre. Assim como você vê o Pai, Deus, que é espírito, não pode morrer. Mas quem morre? O Filho. O que é o Filho? É o corpo dele. Ele gerou um corpo para que pudesse sangrar, porque é o sangue que pagaria o preço de sua lei. E ele pagou o preço, não com o sangue alheio, mas com o seu próprio sangue. Não com o sangue de um filho, mas com o seu próprio sangue. Deus e Cristo são um. 85, a revelação de Jesus Cristo. Este Jesus é Senhor e Cristo. Eu não quero prolongar muito, eu sei que isso daqui é muito grande, uma mensagem com uma deidade, tem que ficar pregando meses e meses. É muita coisa, principalmente depois que o irmão Brana pregou, que eu só tenho luz depois que eu vi a luz. E essa luz estava outra vez na terra, para mostrar para mim que Deus estava em carne outra vez. E que Deus, o Logos e Brana na terra eram um. Foi por isso que ele teve a palavra falada, que ele criou esquilos, que houve a salvação dos filhos da irmã Hatmuser. Porque ali estava Deus, a coluna de fogo, o Logos encarnado. Muito bem, 87, a revelação de Jesus Cristo. Se a revelação está fora do seu alcance, você só tem conhecimento, e a revelação está fora do seu alcance, então olhe para cima e peça a Deus. Peça a Deus revelação, porque conhecimento de que Ele é 3 você tem. Conhecimento de que Ele é 2 você tem. Mas esse conhecimento é de Caim. Não é da revelação. É dos frutos da terra. É do homem que estuda Deus. Não é de Deus. Deus é revelação. Guarde isto. Essa é a única maneira
pela qual você chegará a recebê-la, receber a revelação. Ele diz, peça a Deus. Mas como pedir se você acha que já tem? Vendo duas pessoas na divindade? Como pedir? Você não vai pedir mais? Você acha que está certo? Você não vai nem pedir. Então a revelação está fora do seu alcance. Senão você poderia pedir. Essa é a única maneira pela qual você chegará a recebê-la. Uma revelação tem que vir de Deus. Nunca vem pela via humana ou por dons humanos, mas por dádiva espiritual. Você sabe que o que Caim teve era humano. São dotes humanos, dons humanos, que o moço tem. E que ele faz alguma coisa para Deus, que ele ora a Deus, que ele faz um sacrifício para Deus, que ele apresenta frutos da terra para Deus. Coisa boa. Mas sem revelação. Não tinha revelação. Quando Abel chegou, Abel matou o cordeiro. Aí sim, era sangue. Então você tem que ter essa revelação. A palavra se encarnou, a palavra, o verbo, se encarnou, tornou-se sangue. Para que isso? Para que ele pudesse fazer para nós tudo o que nós precisamos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? A palavra. Quem é a palavra? O verbo, é Jesus. Tudo foi feito por ele. Lá no início, mas lá ele era o Logos. É isto que você não entende. Mas foi ele quem fez todas essas coisas. E agora ele vem, é ele que revela esta palavra para nós através do seu profeta. É o Logos fazendo isso, revelando Deus para nós. Deus numa carne de William Branham. Tem que ser uma revelação de Deus. A palavra diz que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Cristo. E sabe que Jesus é o Cristo? Está dizendo Jesus é o ungido. Jesus é o Espírito Santo. Nenhum homem pode dizer que Jesus é o Espírito Santo, senão pelo Espírito Santo. Mas se o indivíduo não tem o Espírito Santo, ele diz que Jesus é um e o Espírito Santo é outro. Mas o irmão Branham continua dizendo, você tem que receber o Espírito Santo e só então o Espírito pode dar-lhe a revelação que Jesus Cristo, Deus, o ser ungido. Tem muita coisa boa. Tem um parágrafo que a gente fala nele há muito tempo, né? Eu quero deixar para vocês. Se você crê numa deidade, que Jesus não é Deus, não é deidade, filho, não é deidade. Deidade é você crer que Jesus é Deus. É isto que o irmão Branham diz. Eu nem li aqui, no 46, ele tem esclarecido isso daqui para nós, na era de Laodiceia, dá esta revelação para mostrar essas coisas. Mas olha aqui, ó, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100. Não que você conhece. Quem pode crer diferente e dizer que crê em deidade, gente? Você crê em dualidade. Se você tem um outro e achando, olha, uma grande luz, eu estou enxergando uma grande luz. Que luz que está enxergando? Que não é da deidade, é dois. Parágrafo 100. A revelação de Jesus Cristo. Quer você um tipo do Antigo Testamento? Voltemos ao Jardim do Éden. Vamos lá então, meus irmãos. Quando a primeira notícia chegou à glória de que o filho Adão se havia perdido, olha como o profeta é claro, mandou Deus a um anjo, mandou a um filho
mandou outra igual a nós? Não. Você está ouvindo isto? Você que crê numa dualidade, numa trindade, e chamando isso de deidade. Deidade é o que Brana creu. Que Deus não mandou um filho. Ele se fez filho. Foi ele mesmo quem veio. O único que podia morrer foi aquele que permitiu a queda. Se ele mandasse um filho para morrer, para me salvar, não seria correto. Porque quem permitiu a queda foi ele, foi Deus. Então ele mesmo teve que descer e se tornar carne, isto é, ser filho, nascer de mulher, para poder nos redimir, verter sangue, e que não fosse um sangue que viesse por uma via sexual. Por isso Deus criou aquela célula sanguínea, mandou ele um filho, mandou outro igual a nós? Não, ele mesmo veio para redimir o filho perdido. Oh, minha irmã, meu irmão, isso é deidade. Se você diz que Jesus não é Deus, você é um pagão. Você é um dualista, um trinitário. Mas você tem que olhar em Jesus, quem me vê a mim, vê Deus. É a mesma coisa, quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai é Deus. Quem me vê a mim. Agora você está olhando de uma forma intelectual. Deus não confiou o seu plano de salvação a outro. Ele não confiou o seu plano de salvação a um filho. Ele somente confiava em si mesmo. Deus se fez carne e habitou entre nós. E nos redimiu a si mesmo. Eu estou lendo a mensagem. Você deve ver isso, a revelação completa da deidade veio no tempo do irmão Brana. E você sabe que um dualista leu tudo isso daqui da mensagem do irmão Brana, mas ele não pôde perverter? Não pôde. João Ferreira de Almeida leu toda a Bíblia feita por ele, mas tudo que fala contra ídolos, e João Ferreira de Almeida era um padre, um sacerdote. Mas ele não perverteu a Bíblia. O que ele escreveu está escrito. Ele falou contra a idolatria, mesmo sendo ele um sacerdote. E aqui, deveriam perceber que quem leu todo este livro das 7 eras, e que irmão Brana confiava nele, para dar estes parágrafos, para o homem colocar nestas mensagens. Já pensou bem, irmão Brana levantar e ficar sabendo que ele não creu como o irmão Brana ensinou, como ele mesmo escreveu o que o irmão Brana disse? Como pode? Deus não confiou o seu plano de salvação a outro, a um filho à parte, a uma segunda pessoa. Ele somente confiava em si mesmo. Estou lendo irmão Brana falando. Deus se fez carne e habitou entre nós, e nos redimiu a si mesmo. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. O sangue eterno habitou num corpo mortal. O Deus eterno, me perdoe, o Deus eterno habitou num corpo mortal para tirar o pecado. Ele chegou a ser cordeiro para derramar seu sangue e entrar com ele de trás do véu. Eu estou lendo para você coisa que de quando ele, Deus, se tornou cordeiro, sabe o que ele se tornou agora? Leão. Ele já deixou de ser cordeiro, e em Apocalipse 10:3, ele bradou como leão, como cordeiro. Foi 2000 anos atrás, e vocês ainda não tiveram revelação de 2000 anos atrás. Teriam revelação de 70, 80 anos atrás.
também não terão, nem de 2000 anos atrás vocês têm. Ele converteu de cordeiro a leão, conforme nós sabemos da revelação dos 7 selos. Ele tomou o livro, saiu do trono, desceu como anjo forte e bradou como leão. Apocalipse 10, 1, 3, e encarnou no 7º anjo. Aquele livrinho estava no 7º anjo. Aquele corpo, no corpo de Deus, outra vez, no corpo do Logos, no entardecer. Deus teve um corpo no amanhecer, e agora no entardecer, ele teve, na verdade o corpo é inferior. Você tem que ver isto, porque o de Jesus Cristo é obra e graça do Espírito Santo, mas o corpo de William Branham era um corpo vindo pelo sexo, e Deus habitou naquele corpo, operou naquele corpo, por isso disse: nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo, isto é, não prostitui, não adulteres, porque eu tenho um trabalho para ser feito em sua vida. E Deus cumpriu o seu trabalho num corpo desta maneira. Agora, nós queremos que Deus cumpra o trabalho dele no nosso corpo, muitas vezes fumando, bebendo, prostituindo. Não, filho, Deus não vai cumprir. O Logos não vai entrar, o Espírito Santo não vai entrar. Para o Espírito Santo entrar, primeiro ele deu esses 3 passos: justificação, santificação. Aí você recebe o Espírito Santo, a casa está limpa na santificação, e o Espírito Santo entra, habita. Você e o Espírito Santo são um. Mesmo sendo você um humano que nasceu pelo sexo, Deus nos trouxe o segundo nascimento, foi para isto. Porque no nosso primeiro nascimento, nós somos uma negação, viemos da carne, do sexo. Mas o segundo nascimento, viemos da palavra. E agora, por último, o irmão Branham apresenta: temos que nascer, você precisa nascer de novo da mensagem. Qual mensagem? Da terceira puxada, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus estava em carne outra vez na terra, em seu profeta, revelando a palavra. Deus descendo do céu, pisando com o pé direito no mar, com o esquerdo na terra, que é nos Estados Unidos, se tornando um homem, com o livrinho na mão. Irmão Branham teve a visão da espada na mão dele, caindo na mão dele lá no Grande Cânion. E o que era aquilo? Era a palavra de Deus, coube perfeitamente na mão dele. Esta Bíblia de revelação de Apocalipse 10 não cabe na mão de outro homem, senão de William Branham. Foi ele quem pregou isso. Por isso não cabe na mão de nenhum homem da Índia, Porto Rico, África, Brasil. Aquilo coube perfeitamente na mão do profeta. Agora, vamos nós, como a noiva desse dia, tomar este livro. Mas não podemos tomar este livro sem justificação, sem santificação e sem o batismo do Espírito Santo. Sem Deus em nós. Você só tem o livro em si quando o Espírito Santo está em você. Eu e meu Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Nós estamos aqui na terra para ser exemplo. A nossa vida, a nossa pessoa, para que as pessoas possam ver que verdadeiramente Deus tem operado em cada um de nós. Que Deus nos ajude, mude nossa vida, mude nossa natureza, para que possamos dar o exemplo correto de sua palavra. Pai, eu creio em Ti, juntamente com meus irmãos. Nós queremos uma limpeza na vida, Pai. O Senhor declarar nós justo, isto é justificação. O Senhor declara nós sem pecado. Os homens vê pecado, mas o Senhor declara sem pecado. Estamos na santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Muita gente quer ver o Senhor, mas não foi santificado. A mulher ainda está cortando o cabelo, está usando roupa sumária,
Está sendo uma atração feminina para os homens adulterar através dos olhos. E ela pensa que ela está preparada para o céu. Não foi nem santificada ainda. Os homens adulterando, mentindo, roubando. Deus, ajuda-nos e dá-nos mais do Espírito Santo. Entra, Espírito Santo, em nossa vida. Mas primeiro, limpa este vaso. Justifique este vaso. Santifica este vaso. E entra com o teu Espírito Santo para que possamos manifestar sua natureza. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus.
irmãos conectados conosco, sempre os irmãos lá de Rio Negrinho, mandando um alô para nós, a irmã Márcia Lemes, o irmão Eloíra, irmão Ronei, irmã Roseli, irmã Hilda e as crianças, o irmão Ednei também em Rio Negrinho, Santa Catarina. Deus vos abençoe, meus irmãos. O irmão Elias, lá na Flórida, conectado, ligado nesta mensagem da hora. Deus abençoe, irmão Elias. O pastor Mendes também está conectado na casa do irmão Gilwili, lá em Medicilândia, no Pará. O pastor Mendes está em uma turnê pelo Pará, né? Deus abençoe. A gente dá uma olhadinha ali as suas lives no Facebook. Deus abençoe, pastor. E dá saudade da gente também, né, pastor? É verdade. Irmão Rafael de Castanhal, irmão Evandro na sua casa. Deus vos abençoe. Irmão Neres, em Goianésia, do Pará, membro do ministério do pastor Gedielson Nascimento, né? Irmão Natanael e sua esposa, irmã Rosane, em Castro, Pará. Amém? Irmãos que pedem oração aqui, deixa eu ver o que o pastor Mendes falou aqui. Irmãos, amanhã ele vai dar culto de Santa Ceia na casa do irmão Gilwili, em Medicilândia. Está avisando os irmãos das cercanias ali para estar com eles, né? Deus vos abençoe. Irmão Odair também conectado conosco, lá de Castanhal, Pará, membro do pastor Mendes. E voltamos aos pedidos aqui, meus irmãos. Agora tem agradecimento. Irmão Marcos Lara, de Boa Vista, Roraima, agradece a Deus, porque amanhã vai completar mais um ano de vida, 26 anos. Agradece a Deus pela misericórdia, graça, bênçãos espirituais. A Samara, filha do pastor Osmar, né? Amanhã também vai estar completando mais um ano de vida. Eu creio que ela está nos assistindo, né, pastor? A irmã Ruth está assistindo ali, sim. Se a Samara não está assistindo, irmã Ruth, avisa ela que nós falamos o nome dela, que o pastor vai orar por ela, né? Deus abençoe, né? As filhas, a família toda do pastor, Deus abençoe. O pastor Ivair também pede oração em agradecimento pela passagem do aniversário do irmão Éder Melo, né? Deus abençoe, meu irmão. E o irmão Diego de Marabá também gostaria de oferecer este culto em ação de graças por estar completando amanhã 10 anos de casado com a irmã Cleidiane. Agradecemos pelas lutas, pelas bênçãos que alcançamos juntos. Amém? E o irmão Amauri, ali de Londrina, também pede oração em favor de Noêmia Adelaide, que está hospitalizada, tia da sua esposa, tia da irmã Renata, né? Motivo trombose. Pastor, tem mais gente falando aqui. Os irmãos lá do sul, né? Os irmãos do sul do Brasil. Deus abençoe, meus irmãos. Deixa eu mandar um abraço, né? Um alô para o irmão Derli, lá na fronteira do Brasil com o Uruguai. O irmão está sempre lá firme, nos assistindo, crendo nesta mensagem. É um irmão que eu gosto muito, está no meu coração. Deus vos abençoe aí. Deus te abençoe, meu irmão. Os irmãos ali de Gravataí, o irmão Edivaldo, o irmão Gilberto, o irmão Claudemir, o irmão Daniel, o irmão Altemir, né? O irmão Jerônimo, eu já ia chegar lá no fundo, pastor. Meus irmãos. Irmão Pedro. Qual, pastor? É lá em Gravataí? Não, é lá em São Borja. São Borja. Irmão Itamar, né? Irmão Itamar, ele está morando em Bento Gonçalves. Deus te abençoe, meu irmão. O senhor e sua família. Será que o senhor voltou de novo para São Borja? Meu Deus do céu. Os irmãos do sul. Tem mais ali, meu irmão também de sangue, além de ser da família Bran. Meu irmão Marcelo ali em Porto Alegre. A minha irmã Michele também, que sempre está conectada conosco. Deus te abençoe, minha irmã. Você também está no meu coração. Lá dos Estados Unidos, pulando aqui do Brasil, do sul do Brasil para os Estados Unidos, a irmã Fátima e a Lucélia, sua filha, o irmão João e o filhinho deles, né, o Rafael, lá na Califórnia. Meu Deus do céu, misericórdia. Deus abençoe vocês pela fé de vocês.
Amém? Os irmãos, continuando aqui no sul, né? O irmão puxou minha orelha aqui, que eu nunca falo o nome dos irmãos, mas vocês são especiais para nós, para mim, né? Eu digo para mim porque a gente sente... O pastor está dizendo que vocês aguardam que eu fale em vocês porque eu sou do sul e eu, por ser do sul, não quero ficar falando. Eu lembro em vocês toda vez, mas não quero falar porque vai parecer que eu estou, né, puxando, né, brasa para o nosso assado, como a gente fala aí no sul. Mas Deus vos abençoe, os irmãos de Santa Catarina, vai subindo, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem mais irmãos ali na volta, o pastor João Bispo, a sua congregação, são muitos irmãos também que estão conectados conosco, todos os irmãos, o irmão Serginho ali em Alvorada, o irmão Alexandre, né? Deus vos abençoe, o irmão Edgar também que me ajuda muito, comercializando as minhas coisas ali no sul, né? Deus te abençoe, meu irmão, vamos lutando, né? Crendo na mensagem, o irmão Rotemir, lá em irmão Altemir, já falei seu nome aí, né? O irmão Geraldo em Santa Catarina, a irmã Santina, o irmão Salomão, o irmão Jean, que é o filho do irmão Geraldo, toda a sua família, né? Sua esposa, o irmão o irmão Orlando também, né? E meus irmãos, o irmão Ronaldo, que mora em Tubarão, o irmão Adenilson, sua esposa, a irmã Jaqueline, que cantou este hino. Deus abençoe. Eu acho que a irmã estava de aniversário ontem, se não me falha a memória. Eu vi alguma coisa, alguma felicitação no Facebook. Se a irmã estava de aniversário, Deus abençoe. O pastor orando e entregando todos os aniversariantes. A irmã também estará inclusa, né? Vai subindo para o Paraná. E meus irmãos, a gente vai passando no Haroldo, Santa Catarina também. Ali em Florianópolis também tem irmãos que fazem parte do ministério do pastor Gedielson, né? Também nós tivemos, quando o pastor Gidielso morava ali, nós estivemos visitando os irmãos. Deus vos abençoe, meus irmãos. Irmão Expedito, o seu filho. Pastor. O pastor vai ajudando aqui, né? Nós tínhamos o irmão Mesquita aqui, que lembrava de tudo, e agora nós não lembramos de nada, né? Mas vou ter que ter um caderno e vamos anotar o nome dos irmãos todos. Santa Catarina, irmã Gerda, em Blumenau. Deus abençoe a irmã Gerda. Saudade de viajar, né, pastor? Na nostalgia, né? Pastor José Julião, em Jaíba, Minas Gerais. Deus te abençoe, meu irmão. Vai subindo para o Paraná, os irmãos do Paraná, os irmãos de Curitiba, os irmãos de Castro. Pastor Sinival, Deus te abençoe, pastor. O senhor, toda a sua congregação, todos os irmãos, todos os pastores, né? Que sempre estão conectados conosco, suas congregações, gentilmente cedem o tempo para as suas congregações estar escutando o pastor Osmar. Deus vos abençoe pela fé, pela revelação. Deus abençoe os nossos irmãos do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, né? Tenho muitos irmãos ali no Espírito Santo, irmão Eliezer, irmão Giazi. Meu Deus do céu, é uma família bacana, né? Grande. O irmão Joadir, que é o pai daquela família, né? Todos os irmãos, vai subindo ali para a Bahia. Deus abençoe meus irmãos na Bahia, em Itapetinga, em Salvador, né? Em Alagoas, né, pastor? Alagoas, Maceió. Como é o nome daquele irmão? Ele está sempre comentando no YouTube aí. Irmão Manuel Josias, Manuel Alexandre. Deus abençoe, meus irmãos. Feira de Santana, temos gente Feira de Santana ainda, pastor? Firme? Temos. Irmão Marlon, você está firme aí ainda? Deus abençoe. O pastor pede que mostre um amém, né? Os irmãos de Itapetinga, né? Sempre conectados, o irmão Jovino, o irmão Sérgio Carvalho, que é o irmão que está na frente ali, representando o pastor Osmar. Deus abençoe vocês, meus irmãos, sua família, irmão Sérgio, seus filhos. Deus abençoe. Vai subindo para o Nordeste, para o Pernambuco. Tem alguém em Pernambuco, pastor? Eu não lembro. Tem Jaboatão. Jaboatão é que estado, pastor? Pernambuco? O irmão Gleiferson em Lages, Rio Grande do Norte, irmão Gleiferson e sua esposa, né, irmã Denise
Jaboatão dos Guararapes. Irmão Haroldo, já falei seu nome aqui em São João Batista, né? Irmão Daniel, também já falei, irmão Daniel. A irmã Leal, né? A irmã Leal. A irmã Lúcia Surtica, lá em Venâncio Aires, né? Naquela regiãozinha chamada Mariante. É uma irmãzinha de fé. Deus abençoe o coração daquela irmã, né? Irmão Jorge de Curitiba. Irmão Carlão, também de Curitiba. Irmão Zé da Silva, né? Nosso irmão que... Irmão Mesquita em família, Deus abençoe, irmão Mesquita. Muito tempo que a gente não conversa, mas vai aí o nosso Deus abençoe. Os irmãos de Rio Negrinho sempre. Irmão Zé Dolari, Deus abençoe, meu irmão, sua família. O pastor João Bispo, já falei, pastor João Bispo dos Santos. Deus te abençoe, meu irmão. Eu gosto de abraçar o pastor João Bispo, né? Pastor João Bispo eu gosto de me aconchegar assim. Eu sou pequeno, então eu fico ali na... Deus te abençoe, pastor. Deus sabe o carinho que nós temos pelo Senhor, né? Irmão Silas, aqui perto de Mogi das Cruzes, né? Irmão Silas, irmão Wilson Borsari, Deus te abençoe, meu irmão. Né? Irmão Eduardo, o pastor está citando o nome dele aqui. Campo Limpo Paulista, meus irmãos. Irmão Sidney, em Várzea Paulista, irmão Moisés, irmão Diego, é verdade, né? Os irmãos de Rio Claro também, irmão Daniel, irmão José, irmão Zé, em Rio Claro? Campo Limpo Paulista, irmão Paulinho, é verdade, meus irmãos. Olha só, irmão Daniel é Rio Claro. Como é o nome do irmão? Como é o nome do irmão daquele senhor? José Aparecido? O irmão que canta com as crianças. Meu Deus, me desculpe, meus irmãos. Irmão Valdeir e família, Juiz de Fora. Como que eu pulei para Bahia e não me esqueci de Minas, né? Desculpa, meu irmão. Em Juiz de Fora, né, irmão Valdeir, irmão Valtencir, o irmão do irmão Valdeir, a irmã Cleude, a irmã Dulce, povo abençoado, né? Deus abençoe os irmãos em BH, Minas Gerais, é o pastor Orlando, né? Pastor Orlando, toda a sua congregação. O irmão Edson, o Bonifácio, Bonifácio, irmão Ademir, genro do pastor Orlando, né? Deus abençoe. Os irmãos estão soprando para mim aqui, o irmão Jonta, o pastor, né? Vai subindo para o Ceará, né? O irmão Geraldinho e família, né? Que é o sogro, do irmão Gleiferson, né? Irmão Geraldinho. Governador Valadares. Tem mais gente, governador Valadares? O Sossego. Como é o nome do Sossego? O irmão do irmão Cleicimar, que está aqui em Franca, né? Irmão Claudinei. Deus te abençoe, meu irmão. Por que você não vem para perto de nós? Irmão Davi, irmã Cecília, irmã Lúcia no Ceará, irmão Geraldinho, irmã Maria no Barroso, Minas Gerais. E os irmãos podem ir mandando aí, que a gente vai lendo aqui, né? Meus irmãos. Quem mais, pastor? Tem o pastor no Espírito Santo, né? Nome difícil, pastor. Tem um pastor no Espírito Santo que o pastor está lembrando de você agora. O pastor Osmar está lembrando do irmão, e o senhor e a esposa aí que crê também. Deus abençoe, né? É tão difícil ter pessoas que creem nessa mensagem, né? E que a gente tem que dizer um Deus abençoe a vocês, meus irmãos. Irmão Adriano e família. Irmão Adriano, Deus abençoe. Em Restinga, né? Irmão Adriano e família, irmão Luizinho, São Joaquim da Barra também, né? A irmã do irmão Luizinho, São Joaquim da Barra. Todos os nossos irmãos de São Joaquim da Barra, irmão Francisquinho, que representa ali o pastor, né? Irmã Leila, irmão Regis é o que toca, né? Muito bom, Deus abençoe a irmã Cláudia, irmã Luzia, tia da irmã Luzia, irmã Maria Aparecida, o meu filho Adriel, lá em Porto Alegre, Deus abençoe meu filho. Irmã Maria dos Santos, que caiu e quebrou o fêmur,
foi operado, o pastor está lembrando a irmã. Deus abençoe. Irmão Aristides Boecker. Deus abençoe, meu irmão. Esse é do Espírito Santo, né? Irmão Otacílio também em Vitória. E no Rio de Janeiro, irmão Wellington. Tem mais irmãos no Rio de Janeiro. Irmão Hermes, Rio de Janeiro. Seropédica, irmão Jardel, é de Seropédica? Está lá. Porciúncula. Mas e o irmão? Irmão Jardel, irmão Geraldo. Irmã, é a família do... Uma senhora de mais de 80 anos. Em Porciúncula. Aí tem a família do irmão Irã. O irmão Irã, né? Seropédico. Irmão Williams. Como é o nome do genro do irmão Williams? Teve aqui em Franca, pastor. Ah, é o filho? É o filho. Marcos. Olha, irmão Marcos e a irmã da Lila. Deus abençoe. Vamos chegando. Cuiabá, pastor. Cuiabá, aqueles irmãos de Cuiabá, né? Irmão Benevaldo e a sua rádio, terceira etapa web. Hoje o pastor estava com a camiseta. Olha, o pastor nunca pôs uma camiseta assim, nesse estilo, assim, sabe? Sempre camiseta social, camisa social. Estava com a camiseta da rádio terceira etapa web. Ficou diferente, pastor. Não, ficou bacana, pastor. É que a gente não está acostumado, né? Ver o pastor com uma outra camiseta, mas estava... Então, os irmãos de Cuiabá, todos os irmãos de Cuiabá ali, Deus vos abençoe, meu irmão Tiago, irmão Paulo Sérgio, irmão Jackson, né? Todos os irmãos dali... Irmãos de Presidente Prudente, irmão Vander, Deus te abençoe, meu irmão, sua família, o irmão Sebastião, também de Presidente. Não, irmão Benedito. O pastor está confundindo, irmão Sebastião com o irmão Benedito. O irmão Benedito partiu para o Senhor, né? Semana passada. Mas o irmão Sebastião, presidente, o pastor João Bispo, diz que os irmãos de São Borges, os irmãos de Três Lagoas, né? Três Lagoas, irmão Daniel, esposa, irmã Hilda, Deus abençoe, irmã. Tem um outro irmão que comunica comigo, rapaz, me esqueci o nome dele. O irmão com a bengalinha, pastor. Que coisa. E o pastor está louvando a fé do irmão, firme, toda a reunião. E vamos subindo, pastor? Tem mais. Vamos, se nós chegar em Belém, então. Belém a gente para e fica falando até amanhã. Todos os irmãos de Belém do Pará, do estado do Pará, é muita gente, né? O irmão Augusto Diácono representa todos os irmãos de Belém do Pará, mas todos do ministério do pastor Mendes. Deus abençoe todos do ministério do pastor Gedielso Nascimento, todos do pastor Josué, todos do pastor Ivair Barros, todos vocês, meus irmãos, conforme o tempo passa, cada vez mais o nosso amor fraternal vai ficando mais entrelaçado. O pastor José Julião, nós falamos nele já, pastor. Opa, Deus abençoe vocês, meus irmãos. É muito bom ter todos vocês conosco. O irmão Jomar, lá em Eldorado, cidade de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Nosso abraço, meu irmão. E se descer mais para o sul, também tem gente em Pelotas, Rio Grande, tem os irmãos ali em Panambi, do ministério do pastor João Bispo, os irmãos na cidade de Triunfo, na cidade de Santa Maria. Deus abençoe os irmãos de fé ali em Santa Maria. Ficamos muito satisfeitos também pelo irmão Jorge Reis. Eu, pessoalmente, vi ele no culto do pastor João Bispo. Deus abençoe a sua fé, meu irmão. Irmão Edson em Rio Claro, né? Os irmãos vão mandando aqui, irmão de São Joaquim da Barra. Então, meus irmãos, nós vamos ficar falando até amanhã aqui, né? Portugal, África, Inglaterra, Espanha, nos Estados Unidos, ali na África, em Angola, né? O pastor Diamantino
e toda a sua igreja, Deus abençoe, né? O pastor Diamantino ali em Luanda, toda a sua igreja e todos os irmãos que ele tem também ali naquele país que é uma ilha, que fala Portugal, a irmã Rosa em Luanda, o pastor também, mais a filha da irmã Rosa, lá em Moçambique, todos os irmãos de Moçambique, que são representados sempre pelo irmão Bonde, né? Deus vos abençoe, meus irmãos. O irmão Rafael, o irmão Afrânio, o irmão Alex também, né? O irmão Alex já não é Moçambique, né? É aqui pro lado pro lado leste aqui da África, né? O lado oeste da África, melhor dizendo. Pastor Benjamin, em Mbanza, Congo. Deus abençoe, meus irmãos. Os irmãos estão tentando lembrar os nomes aqui. Os irmãos de Londrina, Deus abençoe, irmão Rafael. O irmão Amauri, né, que fez o pedido. O irmão José Antônio Costa e a irmã Rosa. Deus abençoe. Deus continue abençoando. Vai, pastor. Na Zambésia, é o irmão Bonde, onde ele trabalha, né? Meus irmãos, Deus abençoe. Lá vem o pastor. Deus abençoe, meus irmãos. Deixa eu fazer uma oração geral. Como você sabe, os nomes já foram citados, né? De aniversariantes, pessoas enfermas, quem precisa de alguma bênção de Deus. Já foi citado quem está oferecendo o culto para mais alguém. Todos sejam abençoados. Pai Celestial, continue falando no coração deste povo, pois o Senhor é o único que pode alegrar cada um de nós e manifestar no nosso coração esta revelação da sua palavra. Tira todo o mal de nós, ajuda-nos para viver a nossa vida diante de Ti santamente. Limpa nossa mente, nossos olhos, nosso coração, que tudo que há em nós bendiga seu santo nome. Todos os aniversariantes sejam abençoados nesse instante. Todas as pessoas enfermas recebam a saúde em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Desculpe aí que já a inspiração chegou, né, irmão? E aí foi falando o nome dos irmãos hoje. É bom assim que não preparou nada e vai fazendo alguma coisa, né? Deus abençoe. Irmã Marina de Tubarão. E tem mais irmã ali também em Criciúma. Esqueço o nome da irmã de Criciúma. Deus abençoe. É difícil a mente da gente. Rancharia Paracatu, Paraguaçu Paulista. Irmão Carlos que canta com as crianças, né? Deus abençoe todos vocês. Nova Iguaçu, irmão Hermes, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Meu abraço, irmão Hermes. Irmão Hermes é gente boa. Quando eu vi ele, eu gostei. Hermes, ao Everson, certo. Deus abençoe cada um de vocês. Olha, as pessoas que... Hein? Duque de Caxias. José Wellington é em Duque de Caxias. Deus abençoe cada um de vocês. Olha, se Deus quiser, sábado tem mais, né? Sábado e domingo, através da internet, né, meus irmãos? Vão ficando assim, tudo fazendo pela internet, que... desculpa as pessoas que nós não lembramos seu nome. Não é por maldade, mas nós... não lembramos. Tem o filho do irmão Toninho, né? Falecido irmão Toninho, que já está descansando na glória, mas tem o filho dele, que eu esqueço o nome dele, da esposa, o rapaz também, que não é rapazinho, é um rapagão, né? Deus abençoe. É a filha do irmão Toninho também. A gente, Simone, né? Simone e William, tem William e a esposa, né? Deus abençoe cada um de vocês. Deus ajude. Se vocês tiverem e têm alguma dificuldade, vocês não ficam parados. Vocês comunicam comigo, expressam a sua dificuldade. Se você tem coisa contra mim, liga para mim. Ou manda um áudio, que fica mais fácil. Manda um áudio dizendo o que você tem contra mim. Eu quero que você... Talvez tem pessoas que ficam paradas
e elas têm algum problema, mesmo que não seja contra mim, mas que vocês têm algum problema que eu posso, pela graça de Deus, te dar a mão, te dar uma ajuda, certo? Não fique parado sem comunicar. O diabo gosta disso, porque aí ele vai infiltrando mais coisa na sua mente, vai afastando você mais do companheirismo, porque nós não podemos estar naquele calor um com o outro, certo? Humanamente, mas nós podemos viver nesse calor espiritual, de comunicação, de falar, de pedir oração, de orar um pelo outro, de falar nossas faltas, certo? Confessar. Eu tenho pessoas que confessam suas faltas, eu oro por elas e ajudo elas a se levantar. Eu não quero ninguém caído, eu quero que se levanta. O sangue de Jesus Cristo está na mensagem do dia. Se você crê na mensagem do dia, é a única que funciona para poder te levantar nesse dia. Estamos aqui para dar a mão para você. E mesmo se você tiver alguma coisa contra mim e conseguir esclarecer o que você tem contra mim, eu vou te pedir perdão e eu quero servir a Deus com meu coração limpo, como sempre tive. Meu coração não tem amargura, não tem ódio com ninguém, certo? O meu coração só tem amor. Aqui não tem ódio, não tem raiva. Eu não tenho uma pessoa que eu tenho raiva dela. Então eu posso falar, eu sei que o diabo vai me tentar agora, que quando a gente fala, logo ele vem para passar raiva na gente. É assim. Mas eu não tenho aquilo que eu fico distante da pessoa, que eu não quero falar com ela, não existe isso comigo. Então, que não exista para você também. Você acha que eu estou longe de você? Fale comigo, chegue mais perto um pouquinho. Chega e escreva alguma coisa, manda um áudio para nós, diga o que você tem contra a gente, limpa seu coração. É a melhor coisa que você faz. Quando você fala o que você tem contra o ministro, é bom que a gente pode acertar com vocês. E eu estou aqui para isso. Falou, meus irmãos, até sábado, se Deus quiser, estaremos adorando a Deus. E os irmãos já estão trabalhando ali na chácara. Se vocês olharem no status, né, nós colocamos ali, já furando aqueles buracos para fazer o muro. Vamos começando pelo muro, né? E vai ser muito bom. Creio que vai ajudar bastante. Delfinópolis, Deus abençoe. Irmão Zezinho e família, irmão Bibi, a mãe dele, a irmã Iva, o Bibi, você não sabe o nome dele, eu não lembro o nome. Ayrson. Deus abençoe todos vocês que nos ouvem aí. E aqui em Franca em geral, né? Franca, está tudo quietinho, agora todo mundo quietinho em Franca. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por estar sempre conosco. Agora, quer mandar um bom dia por semana, por 2, 3 dias, né? Você pode mandar. Que tem uns que fazem, não vou ficar falando todo dia, não. Então, manda uma vez por semana, pelo menos, um bom dia, uma boa noite, né? A gente fica agradecido só de saber que você está bem conosco nesse ministério. Se você tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, fale conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. Meu abraço e uma boa noite.